Você lembra de Exterminador do Futuro? A franquia que colocou Schwarzenegger e James Cameron no topo? Uma inteligência artificial chamada Skynet ganha consciência e decide que a humanidade é uma ameaça. Em um instante, ela desencadeia o juízo final. Mas antes mesmo do último sopro humano na Terra, ela envia suas armas mais letais para o passado. A missão: matar a mãe do futuro líder da Resistência. A Resistência, por sua vez, envia um protetor. Uma máquina impiedosa reprogramada, um exterminador. Essa é a premissa que em 1984 mudou a ficção científica para sempre. Seja bem-vindo à revisão completa, detalhada e recheada de curiosidades da franquia O Exterminador do Futuro. Hoje vamos dissecar todos os filmes em ordem cronológica de lançamento, explorando seus plots, acertos, erros, o impacto cultural e os seus segredos que você provavelmente não conhecia. Então, vamos começar com o genial primeiro filme. Capítulo 1: O Exterminador do Futuro. Los Angeles, 1984. Sarah Connor é uma garota comum, estudante e garçonete. De repente, dois homens chegam do futuro em uma esfera de energia. Um é Kyle Reese, um soldado humano da resistência, magro, assustado, mas determinado. O outro é o exterminador T-800, modelo 101. Interpretado por um Arnold Schwarzenegger, então estrela do fisiculturismo e de Conan. A missão do robô: matar Sarah Connor. A de Reese: protegê-la a qualquer custo. O que se desenrola é um filme de perseguição quase slasher, onde o vilão é implacável e praticamente indestrutível. Reese explica a Sarah sobre o futuro, o juízo final em 29 de agosto de 97, a Skynet, e que John Connor, seu futuro filho, será líder da resistência. A conexão entre Reese e Sarah se torna pessoal, íntima e trágica. No clímax, após uma caçada intensa, o exterminador é esmagado em uma prensa hidráulica, mas não antes de revelar sua natureza cibernética. Sarah, agora grávida de John, parte para o México gravando fitas para o filho, preparando-se para o destino que a aguarda. E aqui, esse é, na essência, um filme de terror sci-fi. James Cameron, com um orçamento de apenas 6 milhões, criou tensão pura. O T-800 não era um herói, era um monstro. A cena em que ele se levanta no fogo, com a pele queimada e o endoesqueleto de cromo visível, é uma das imagens mais poderosas do cinema. O filme estabeleceu a regra de ouro da franquia: não há destino. Não há destino que não possamos mudar. Um paradoxo temporal perfeito. Joe Connor só existe porque Kyle Reese foi enviado para proteger sua mãe e se tornou seu pai. Foi um sucesso surpresa, faturando 78 milhões de dólares. Provou que Cameron e Schwarzenegger eram a força a ser reconhecida. E agora, o Arnold original. O papel foi oferecido primeiro a O.J. Simpson. Os produtores acharam que ele não seria acreditável como um assassino. Depois pensaram em Lance Henriksen, que acabou fazendo o detetive no filme. Cameron queria um homem que parecesse não humano. Viu uma foto de Arnold e teve a visão. Uma ironia que O.J. Simpson foi revelado poucos anos depois que de fato ele era um assassino. A voz icônica metálica do T-800 não é de Arnold, é do dublador e ator Lorenzo Lamas. Processada eletronicamente? Não. Na verdade é a própria voz de Arnold passando por um processador chamado MT-140, uma unidade de reverberação de placas de aço. O som dos passos é uma caixa de ferramentas batendo no chão de concreto. O olho robótico, a famosa visão em primeira pessoa do exterminador com dados como alvo identificado, foi filmada com uma câmera especial acoplada a um fuzil. O efeito de zoom digital foi feito manualmente, quadro a quadro. E Arnold realmente usou lentes de contato rígidas e coloridas, que o deixaram com a visão turva. A maquiagem da queimadura levava 5 horas para ser aplicada. E aqui temos finais alternativos. Havia um final mais feliz, com Sarah em um parque com John criança, mas foi descartado por Cameron por ser muito bonitinho. E aqui temos o auge, simplesmente o melhor filme de Exterminador do Futuro e, sinceramente, para mim, repito de novo, para mim, o Exterminador do Futuro 2 é o melhor filme de ação já feito. Então, começando agora com o Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, lançado em 1991.
John Connor é um garoto com problemas em lares adotivos, tem aproximadamente 10, 13 anos, e dois exterminadores chegam. O avançadíssimo T-1000, feito de metal líquido, que pode se transformar em qualquer pessoa ou objeto que toque, interpretado com frieza assustadora por Robert Patrick. O outro, um T-800 modelo 101 familiar, reprogramado pela resistência e enviado para proteger John. A dinâmica vira de cabeça para baixo. O monstro do primeiro filme agora é protetor. A missão: salvar John, destruir o T-1000. Em uma reviravolta crucial, prevenir o juízo final, destruindo os restos do T-800 originais e os chips e braço que a Cyberdyne System usou para criar Skynet. Sarah Connor, agora uma guerreira treinada e internada em um hospital psiquiátrico, junta-se a eles. O filme é uma corrida contra o tempo, culminando na icônica fábrica de aço onde o T-800 se sacrifica no metal derretido para garantir um futuro seguro e destruir toda a tecnologia que levaria a Skynet. E esse filme não tem o que falar, velho. Se você não assistiu, eu sinto muito por você, mas você tem que assistir urgentemente. Aqui o T-800, interpretado por Schwarzenegger, que já era um quarentão na época, mas mesmo assim ele tá muito bem aqui. Tava no auge da sua carreira, da sua fama. Tem a trilha sonora também com Guns N' Roses, que também estava no seu auge. E aqui o filme é muito bem, o elenco é muito bom, as atuações são perfeitas ali. E caramba, e aqui esse filme, diferente do primeiro, ele não é um filme de terror. Ele é um blockbuster de ação com coração. A relação entre John e o T-800, onde a máquina aprende sobre a condição humana, por exemplo, ele fala que agora sabe porque os humanos choram, é emocionante. Os efeitos do T-1000 foram revolucionários. O morphing digital era algo nunca visto. O filme venceu 4 Oscars, todo técnico, efeitos visuais, som, edição de som e maquiagem. Ele elevou a franquia ao status de mito cultural. Hasta la vista, baby, e o polegar levantado do T-800 se tornaram ícones. E aqui todo o processo do T-1000. Robert Patrick treinou com um coreógrafo para não piscar e se mover de forma eficiente e não humana. Ele sempre corria mirando o alvo com o dedo, como uma arma. A cena em que ele se forma a partir do chão xadrez foi feita com um molde de Robert congelado em nitrogênio líquido. A cena da perseguição no canal foi uma das mais caras e difíceis. A moto Harley Davidson do T-800, uma Fatboy, se tornou lendária. E aqui Sarah Connor redefinida. Linda Hamilton passou por uma transformação física radical, treinando com pesos pesados. Ela criou a imagem da heroína de ação moderna. Para conseguir a classificação P13 e não R, como o primeiro, algumas cenas de violência foram suavizadas. A versão estendida restaura essas cenas, incluindo a famosa cena em que Sarah sonha com o playground nuclear, essencial para entender sua motivação. E o sacrifício, o gesto final do T-800, o polegar para cima mergulhando no aço derretido, foi ideia de Edward Furlong, John Connor, nos ensaios. Cameron adorou e incluiu. Começando no capítulo 3, O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Em 2003, John Connor, agora um adulto, vive a deriva de um lugar para outro, traumatizado, e dessa vez interpretado por outro ator. O juízo final não aconteceu em 97 e ele acredita que foi prevenido, mas ele está errado. Dois novos exterminadores chegam, a TX, uma máquina avançada com armas internas e capacidade de controlar outras máquinas, e um outro T-800, Arnold Schwarzenegger novamente, reprogramado para protegê-lo. A missão agora é proteger sua futura esposa e tenente Kathleen Brewster e encontrar um bunker à prova do juízo final. E a grande reviravolta é que o juízo final é inevitável. Skynet é um vírus disperso, não a empresa. A data é adiada, mas o destino chega. O filme termina com John e Kate selados no bunker, enquanto as bombas nucleares começam a cair. A guerra está apenas começando. E aqui, velho, assim, não chega aos pés dos dois primeiros, mas também não é um filme ruim. É um filme bom, com bastante ação, com o Schwarzenegger aí dando a vida ao exterminador lindamente, porém a gente ficou apegado no segundo com aquele Schwarzenegger tendo um laço com John. Mas aqui faz sentido, é outro modelo, outro robô.
não tem esse laço com o John. E ele fala também que é responsável pela morte de John no futuro e que é enviado para proteger Kate, obedecer às ordens de Kate, enfim. É um filme bacana, muitas cenas boas de ação, muito boas, tem muita ação, mas não chega aos pés nem tanto na história, nem tanto nos efeitos, nem nada. E aqui teve uma análise crítica que, basicamente, sem James Cameron, que estava envolvido em processos judiciais, e sem Linda Hamilton, o filme perdeu a alma. Tentou replicar a fórmula do Exterminador do Futuro 2, né, que é protetor versus exterminador mais avançado, mas sem a profundidade emocional. A ação é competente, mas excessiva e vazia. A TX, apesar de ameaçadora, não tinha aquele carisma silencioso e amedrontador do T-1000 do segundo filme. E o grande mérito desse filme, de fato, é o final. É a aceitação de que o futuro é fixo, que a guerra vai acontecer, que o papel de John é liderá-la, é ousado, sombrio e respeita a premissa original do Sem Destino. É um final mais maduro e trágico do que se esperava. E aqui algumas curiosidades é que Schwarzenegger estava um pouco mais velho, tinha se passado mais de 10 anos do segundo filme, e para explicar a aparência mais velha do T-800, o filme criou a ideia de que ele tinha tecido vivo sob um endoesqueleto de metal que envelhecia. Temos as cenas cortadas também, uma cena que mostrava o T-800 sendo ativado e matando John Connor no futuro, explicando por que ele foi reprogramado e enviado, foi cortada por ser muito sombria. E também um bom ponto é que efeito prático, apesar do CGI, muitas cenas de ação usaram efeitos práticos incríveis, como um guindaste de 30 toneladas que arrasta o T-800. E aqui, o capítulo 4, temos Exterminador do Futuro 4, A Salvação. E aqui esse filme é muito criticado por alguns, mas eu sinceramente gostei muito desse filme. Ele equilibra muito bons atores, muito boas atuações. E caramba, velho, foi muito massa ver de fato aquela imersão naquele futuro sombrio de fato. E aqui estamos em 2018. Pela primeira vez, o filme se passa inteiramente no futuro pós-apocalíptico, durante a guerra contra as máquinas. Christian Bale é John Connor, um líder militar da resistência que luta para ganhar a confiança de seus superiores. A trama principal gira em torno de Marcus Wright, um condenado à morte que doou seu corpo a Cyberdyne em 2013 e acorda no futuro, sem memória. Uma curiosidade é que Marcus está interpretando na verdade o papel que seria de Schwarzenegger, que no enredo original, até definido pelo terceiro, Schwarzenegger seria uma máquina que iria se infiltrar, já que ele tinha laços com John, ele iria matar John, e aqui Marcus meio que indiretamente faz esse papel. Até porque uma crítica negativa para esse filme é que Schwarzenegger não participou, mas não foi por falta de vontade dos produtores ou dos diretores. É porque ele estava cumprindo o segundo mandado na Califórnia, que ele era governador. Continuando, ele é um híbrido. Marcos é um híbrido. E se para você tem cara conhecida é porque tu viu Avatar, Fúrias de Titãs, entre outros. Ele é um híbrido que tem coração e cérebro humano em um endoesqueleto. A Skynet, liderada por um modelo T-800 primordial, e aqui temos um Arnold Schwarzenegger de CGI, né? Que é só um cara forte lá que botaram o rosto de Schwarzenegger de CGI. Usa Marcos para localizar o quartel-general da Resistência e capturar o jovem Kyle Reese. O filme é sobre escolha. Mesmo programado, Marcos escolhe o lado humano e se sacrifica para salvar John, doando seu coração humano para salvá-lo de ferimentos mortais. E a ideia era ótima, finalmente ver a guerra que todos queriam ver. A estética sombria e industrial é fiel às visões do primeiro filme. No entanto, o roteiro é um pouco confuso. Tem personagens mal desenvolvidos. A Skynet age de forma um pouco burra. O foco em Marcos acabou, por mais que o ator entregue muito, por mais que a ideia era ser Schwarzenegger aqui, ele tira o protagonismo de John Connor, que de fato deveria ser o protagonista dessa guerra contra as máquinas. E o CGI do rosto do Arnold jovem é assustadoramente bom para a época. Uma pena que a cena é breve, que ele aparece por alguns segundos e já sofre um ataque de John Connor lá e ele acaba ficando no endoesqueleto, mas o CGI ali tá imoral de bom.
Foi uma tentativa, querendo ou não, de reboot, né, que não decolou muito, mas tem seus fãs pela coragem de tentar algo novo. E é por isso que esse filme para mim tem muito crédito, porque ele não tenta seguir o mesmo padrão, ele de fato colocou a gente lá no futuro. Tem o final de uma batalha vencida, mas não de uma guerra vencida. Mas ali, para mim, o Exterminador do Futuro 4 consegue concluir bem o que se iniciou no terceiro e consegue concluir bem a saga. Se tivesse Schwarzenegger, para mim, seria perfeito. E aqui, umas curiosidades, é um infame explosivo de Christian Bale. O áudio vazado de Bale berrando com o diretor de fotografia no set se tornou um meme viral e acabou ofuscando o marketing do filme, que de qualquer forma também foi ofuscado pela ausência de Schwarzenegger. E o final original, havia um final mais sombrio onde John Connor morria e Marcos, com o rosto de John, assumia seu lugar, virando um símbolo, mas foi rejeitado pelos produtores, ainda bem. Arnold quase físico. Ele foi convidado, mas era governador da Califórnia. E a participação foi apenas digital ali, de CGI. E aqui temos o capítulo 5. O Exterminador do Futuro Gênesis e o Exterminador do Futuro Destino Sombrio. O Gênesis foi lançado em 2015 e o Destino Sombrio lançado em 2019. No Gênesis, basicamente, é um reboot que ignora o Exterminador do Futuro 3. E o Exterminador do Futuro 4 e cria uma linha do tempo alternativa. Kyle Reese é enviado para 1984, mas encontra uma Sarah Connor interpretada por Emilia Clarke, que para você tem cara conhecida porque tu viu Game of Thrones. E ela aí já é treinada por um T-800 e aqui temos o retorno de Arnold, que realmente se esse filme vendeu bem foi porque teve o retorno do fodão da franquia, que é o Schwarzenegger. E aqui ele está envelhecido porque ele chegou quando a Sarah Connor ainda era criança e a criou como uma filha. O vilão é um T-1000 e em uma reviravolta a própria Skynet se manifesta como um humano, John Connor, transformado no T-3000. É um filme assim sobre família, com paradoxos temporais complexos e muitas referências aos primeiros filmes, o que não é de todo ruim ter essas referências, esse fanservice, mas deixou muito a desejar. E temos aqui Destino Sombrio, que ignora todos os filmes após o Exterminador do Futuro 2. É a sequência direta do julgamento final. Sarah e o T-800 envelhecido, que no passado matou John adolescente após os eventos do Exterminador do Futuro 2, caçam exterminadores no presente. Eles precisam proteger Dani Ramos, uma jovem mexicana que é o novo pilar da resistência, já que John Connor não existe mais. O vilão é o Heavy 9, um aperfeiçoamento do T-1000 que pode separar seu endoesqueleto de metal líquido em duas entidades de combate. Parece muito também com a TX, só que melhorado. E Linda Hamilton e Arnold retornam com James Cameron como produtor. E aqui uma pequena análise crítica dos dois é que Gênesis tentou ser muito esperto com os paradoxos e se perdeu. A transformação de John Connor em vilão foi rejeitada e realmente, velho, mereceu a rejeição porque foi muito ruim. E a química entre os atores não funcionou, foi um fracasso crítico e comercial. E Destino Sombrio acertou no feeling. Cameron na produção, Linda Hamilton de volta, nas cenas de ação brutais e na direção de Tim Miller. No entanto, a decisão de matar John Connor nos primeiros minutos alienou uma grande parte do público fiel e realmente, isso aí eu achei ruim. A premissa de substituir John por Danny não convenceu a todo mundo. O filme falhou nas bilheterias, enterrando a franquia, ao menos por enquanto. Algumas curiosidades é que em Gênesis, Arnold insistiu que seu personagem tivesse cabelos grisalhos para refletir seu envelhecimento, já que o tecido envelhece. Em Destino Sombrio, a cena de ação no avião cargueiro usou um avião real suspenso por guindastes, com o set girando em 360 graus. E aqui o legado e o futuro. Bom, basicamente Exterminador do Futuro é uma crítica social muito boa também à tecnologia. Tem muitas previsões, a gente está vendo aí o poder da inteligência artificial hoje em dia. E James Cameron é um cara foda que previu tudo aquilo. Ele realmente é um gênio. Se tem um diretor que eu sou babão é James Cameron, que para você que não conhece os trabalhos dele, ele fez Titanic, Avatar, True Lies. O cara é simplesmente foda. E a gente tem o primeiro filme e o segundo, que são perfeitos. O terceiro e o quarto a gente consegue até achar bom. Claro que tem os problemas aqui, lá, mas faz parte. Agora o quinto filme,
pra mim foi péssimo. E o sexto filme foi muito bom, porém poderia até usar uma linha mesmo, ó, continuando do 2, seguindo uma história diferente, tipo outra ameaça, beleza, que é outro sistema. Mas matar John Connor no começo, não sei se foi problemas com o ator, até porque o Eduardo Furlong voltou só pra morrer ali, basicamente no começo do filme. Mas aí eu acho que ainda é bom, uma pena que a franquia acabou ficando desse jeito. Com certeza, como James Cameron saiu do projeto, infelizmente perderam a mão. Mas é isso, essa é a minha opinião. É, o Exterminador do Futuro também teve uma série de animação na Netflix, né, focada na Guerra Futura, que poderia ser o caminho mais interessante. A franquia de filmes está em hibernação, talvez tenha terminado, mas a marca Exterminador do Futuro é muito valiosa. A gente vê ele participando de jogos como Mortal Kombat 11, onde Schwarzenegger vai, ele já é reconhecido automaticamente como Exterminador do Futuro. E querendo ou não, velho, tem que aproveitar Schwarzenegger aí, ele já tá velhinho, e com certeza ele interpretando novamente esse ícone seria muito bom. Mas deixa aí sua opinião. E na verdade, velho, deixa o like também, o dislike. O Exterminador do Futuro é, no fundo, uma história sobre esperança, sobre a luta incansável da humanidade, mesmo quando tudo parece perdido, sobre a capacidade de mudar o destino ou de aceitá-lo com coragem. É sobre uma mãe que se tornou uma guerreira por seu filho, sobre um soldado que cruzou o tempo por amor, e sim, sobre uma máquina que aprendeu o valor da vida humana. Em seu auge, com os 2 primeiros filmes, foi uma obra-prima de ficção científica e do cinema de ação. Em seus altos e baixos, continuou a nos fazer questionar nossa relação com a tecnologia e nosso próprio futuro. A pergunta, você se lembra do Exterminador do Futuro? Não é sobre memória afetiva, é um lembrete de que talvez devêssemos prestar atenção às lições que ele tentou nos dar, principalmente nesse mundo de hoje em que a inteligência artificial está cada vez mais avançada.